Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vocari Podcast. Estamos com um novo cenário, uma nova temporada. E para começar essa nova temporada, a gente trouxe aqui o Rafael Maia, diretamente do Maranhão. Isso aí, galera. E vou deixar ele se apresentar um pouco para vocês. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo aí. Eu sou o Rafael Maia, sou missionário da Jocum São Luís. Comecei minha caminhada com o Jocum desde os meus 14 anos, participando dos programas de treinamento de curto prazo para adolescente, jovem ali. Tenho hoje 29 anos, então já estou aí 15 anos caminhando com o Jocum. Sou casado com Ellen Maia e agora pai da Esther. Acho que basicamente isso e o restante a gente vai falando um pouco no decorrer do podcast. É muito bom ter você aqui, espero que você seja inspirado na erradicação da carência bíblica. E a se engajar em missões, é claro. É isso, né? Então, se já começou falando da erradicação da carência bíblica, então, você só fala disso, né? Então, vamos falar pra gente um pouco como funciona, pro pessoal entender, como funciona a Jocum São Luís, né? Porque eu tenho um ano, né, de Jocum, basicamente. Então, pelo que eu sei, as Jocum são bem diferentes, assim. Sim. E qual a diferença, assim, da Jocum São Luís para as outras bases, assim? Talvez eu não diria diferença, mas para você entender um pouco como funciona a Jocum, né? Então, um dos nossos 18 valores é ser descentralizado. Então, nós acreditamos que cada base, né, cada centro de operação tem a liberdade em Deus de ouvir e seguir a voz de Deus, só que todo mundo está ali alinhado nos princípios, valores, nos nossos pactos. Então, toda base ela vai ter o mesmo princípio e valor, mas elas podem expressar o reino de Deus de maneira diferente. Então, em Jocum nós caminhamos, Jocum São Luís, né, como todas as outras bases, nós caminhamos com um tripé, que é justiça e transformação, evangelismo e treinamento. Só que no decorrer dos anos, a nossa base ela ganhou uma forte expressão no movimento A Bíblia em Cada Casa. E talvez hoje, nacionalmente e até internacionalmente, nós somos conhecidos mais por esse movimento, mas estamos treinando e enviando jovens. Então, na nossa base, diversas pessoas já passaram, estão nas nações, estão nos povos, mas a característica, talvez, principal da nossa base é esse nosso compromisso com a erradicação da carência bíblica, além de inspirar outras bases, igrejas, organizações a entrar nesse movimento. Eu vim de São Luís também, né? E para mim o Bíblia foi muito importante, assim, o projeto Bíblica da Casa, todo o processo de como funciona o Jocum São Luís me impulsionou muito a vir a missões, né? Sim. Eu fiz o Mission Adventures, e lá vocês, como prático, vocês colocam Bíblia em cada casa, né? E inspira muito ver todo esse projeto, né? Sim. E o Bíblia em cada casa, ele funciona, ele existe por quê, né? Como funciona essa parada do engajamento bíblico, o que é isso, assim, exatamente? Então, a questão da erradicação da carência bíblica sempre esteve no nosso DNA de Jocum, né? Em 86 ou 76, sempre eu Acho que é 76. 76, Lauren estava fazendo uma viagem para o México com uma equipe de curto prazo e ali o veículo deles quebra, né? E Lauren, sempre bem oportunista em relação a pregar o evangelho, a aproveitar, né? Oportunista talvez é uma palavra meio feia, né? Meio complicada até. Mas ele era muito assertivo e muito sábio em relação a algumas coisas, né? E ele não perdia a oportunidade de pregar o evangelho. Então, quando o veículo deles quebram ali, naquela cidadezinha no México, empoeirada, né? Tem um livro chamado Como as Águas Cobrem o Mar, e que fala sobre a erradicação da carência bíblica. Então, vai contar essa história nesse livro. E aí ele diz lá que quebra e ele bota a equipe para entregar ali um Novo Testamento, que estava em inglês, provavelmente. E aí uma mulher do vestido vermelho desbotado, ela vai em direção a ele e pergunta assim: você não tem uma Bíblia na minha língua? E aquilo dali fica na mente do Lauren, né, no coração dele. E naquela mesma experiência ali ele teve uma visão que era um caminhão lotado de Bíblias. E tinha lá, né, Santa Bíblia, entrega gratuita. E a partir desse momento, né, talvez esse é o marco, né, de quando Deus começou a falar sobre nós nos envolvermos ainda mais com a questão da erradicação da carência bíblica.
Então, basicamente, né, David Hamilton, que é um dos anciões de Jocum global, ele vai dizer 6, né? Mas eu resumo em 3, né? Que é traduzir, entregar e discipular ou educar, né? Então, antes do Loren morrer, né, ali em 2023, o Senhor dá talvez a última visão para ele, talvez não, a última visão, que era da questão da oralidade, né? Que nós precisávamos acelerar esse processo em relação a levar de fato a Bíblia para todos os povos, e se percebeu que a maioria dos povos que ainda faltam ser alcançados são um povo de cultura oral, e que se nós nos engajássemos nisso, né, nessa questão da tradução oral para um povo que já é oral, nós aceleraríamos esse processo e as pessoas poderiam conhecer a Cristo através disso. Então, como Jocum, não só São Luís, mas família jocumeira global, nós precisamos estar engajados nessas 3 coisas. Nós precisamos nos envolver no processo de tradução oral da Bíblia, nós precisamos entregar as Bíblias que já estão traduzidas, seja em áudio, seja escritas, e nós precisamos nos engajar no conhecimento bíblico, ensinando as pessoas a como manusear a palavra, como se nutrir da palavra e discipular essas pessoas nesse constante crescimento que só vem através de uma vida de meditação na palavra. Então, a erradicação da carência bíblica funciona nesses 3 níveis. Então, assim, um erro que as pessoas acabam cometendo quando querem se envolver nesse processo é o mesmo erro que, assim, as pessoas falam: como é que se faz missões? Missões se faz ou indo, ou contribuindo, ou orando. Na verdade, isso é um erro. Missões se faz indo, contribuindo e orando. São as 3 coisas ao mesmo tempo. Erradicação da carência bíblica: traduzindo, entregando e ensinando. São as 3 coisas ao mesmo tempo. Obviamente que algumas bases elas vão ter força de expressão maior em um desses 3 pilares, mas nós devemos desenvolver nesses 3 aqui. E a força de expressão maior lá com vocês é a entrega? A nossa força maior na questão da erradicação da carência bíblica hoje tem sido a entrega. Então, em 2013, Loren veio para uma das nossas reuniões nacionais, que chama Jocum em Família. Então, ele veio e deu o pontapé inicial no movimento A Bíblia em Cada Casa. Então, o tio Wellington, um dos anciões de Jocum Brasil, ele faz o projeto, entrega na Sociedade Bíblica, e a Sociedade Bíblica firma uma parceria com o Jocum, e Jocum levanta essa bandeira, mas a ideia é que não seja um projeto de Jocum. Jocum, Sociedade Bíblica e igrejas locais. Então, qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é que até 2050, cada casa brasileira tenha pelo menos um exemplar das Sagradas Escrituras. E aí, os diretores lá da base, Edivaldo e Morgana, estavam lá em 2013 e Loren fez uma chamada para o compromisso de Jocum Brasil, da gente assumir essa responsabilidade de entregar uma Bíblia em cada casa, né? Então, naquela época, a ideia seriam 50 milhões de exemplares das Sagradas Escrituras para cobrir todo o Brasil. Então, aquilo que foi nossa responsabilidade ali, os nossos líderes lá, entenderam que Deus estava nos chamando como Jocum São Luís para assumir essa responsabilidade. Então, eles levantaram a mão e assumiram o compromisso. Isso em 2013. Então, eles fizeram ali um Bíblia em Cada Casa na região de Caldas Novas e eles voltaram totalmente incendiados por isso. E aí, a gente começa a fazer a primeira cidade no Maranhão, Fernando Falcão, em outubro de 2014. De lá para cá, nós já fizemos 60 cidades e a gente está indo agora para a cidade 61. Entregamos um total de 192.508 Bíblias em todo o Maranhão. E aí a ideia é que até 2050 nós possamos ir nas 217 cidades do Maranhão, entregando uma Bíblia na casa das pessoas que não têm. E aí a gente fala que o Bíblia em Cada Casa ele tem 2 mensagens. Então a mensagem é para o perdido, proclamamos o Evangelho, e nas casas que a gente vai, que as pessoas já têm Bíblia, ou que a pessoa já conhece a Jesus, e tem a Bíblia, é claro, a gente pergunta para ele como é que está a vida dele com o Senhor. Como é que... engajamento, né? Isso, a parte do engajamento bíblico. Se ele sabe meditar,
enfim, incentiva ele a congregar, ora por ele. Então, toda casa que a gente vai no Maranhão, no Movimento a Bíblia em Cada Casa, nós temos uma mensagem. A gente não pula a casa. As casas que estão fechadas, a gente tem uma cartinha que a gente bota dentro da Bíblia, entrega, deixa lá no portão, porque assim a gente não sabe quando é que a gente vai voltar nessas casas novamente. Mas, basicamente, tem sido essa nossa grande parte de força do movimento missionário de Jocum São Luís hoje tem sido isso. Não se restringindo a isso, né? Nós somos abertos como Jocum a novas visões de Deus, mas hoje é um dos carros-chefes, talvez eu diria assim, é isso. E eu acho que assim, a gente fez recentemente aqui na CCL, né? Você estava trabalhando junto com o Joe aí na liderança e foi muito legal, a gente entregou cerca de 300 Bíblias, né? Sim. Mas a realidade daqui é bem diferente da realidade de lá, né? Como é que funciona toda essa dinâmica? Porque já tá na cidade de 61, então tá começando a chegar umas cidades difíceis assim, né? A gente já tá fazendo cidade de 80 mil habitantes, a gente tá tentando escalar, né? Quanto mais o movimento tá crescendo, Deus vai dando estratégia, né? E tipo, como é que vocês fazem hoje, assim? Vocês se alinham à igreja? Sim. Então, como é que funciona essa parte? A ideia é que modalidade e sodalidade trabalhem juntos, desde sempre, né? Mas principalmente nesse aspecto do Bíblia em Cada Casa. A ideia não é ser um negócio só da Jocum, a Jocum chegou na sua cidade para a gente fazer. Então, todas as cidades, né, que a gente vai, a gente, por exemplo, procura todos os pastores da cidade. Então, como é que é isso? Quando a gente começou lá atrás, o Edivaldo, ele pensava assim, senhor, por onde que a gente pode começar nisso, né? Como é que a gente vai fazer todas essas coisas? Então, a estratégia que Deus deu para a gente na época foi para a gente pesquisar as cidades mais pobres e as cidades com menor índice de cristãos autodeclarados pelo IBGE. E aí, a gente foi fazendo isso, né? Então, no decorrer do processo, a gente descobriu que todas as cidades mais pobres do Maranhão eram também as cidades que tinham menos pessoas convertidas, menos pessoas que se declaravam crentes em Jesus, né? Que criam em Jesus. Então, a gente percebeu que aonde existe a escassez da palavra, existe também miséria. E aí a gente começou a perceber isso a nível Maranhão. Então, talvez nas primeiras 20 cidades que a gente fez no Maranhão, talvez não, é isso. As primeiras 20 cidades que a gente fez no Maranhão, a gente conseguiu identificar essas coisas. Então, a gente fez um mapeamento de todas essas cidades e a gente começou a ir para essas cidades. Depois disso, a gente começou a fazer por rotas. Então, tem a Rota das Emoções, que sai de São Luís, vai para os Lençóis Maranhenses, que é o litoral, né? Tem a rota da BR-135, tem a rota que sai de Itapecuru e vai, né, até o Piauí. Então a gente começou a fazer por rotas e sendo direcionado por Deus. Às vezes a gente não tinha clareza do que fazer e o Senhor nos mostrava e o Senhor nos direciona, como é até hoje. Então hoje a gente trabalha por rotas para fechar o Maranhão setorizado, por exemplo. O Maranhão é um estado muito grande e aí ele tem diferentes regiões, por exemplo, como a região da Baixada Maranhense, que é totalmente diferente da região dos Cocais, enfim, são regiões diferentes que têm suas dificuldades também diferentes. Por exemplo, Rota das Emoções, que era uma rota de muita areia, que é a dos Lençóis Maranhenses, só carro traçado. Que é a fase que está agora, né? A gente finalizou a Rota das Emoções, então saindo de São Luís, indo para Fortaleza pelo litoral, nós já fizemos todas as cidades, falta só Araioses. Então, que demandou muita força, muita mobilização para a gente. E, por exemplo, agora, Baixada Maranhense, que tem aí suas mais de 30, 40 cidades nessa região da Baixada Maranhense, que é conhecida como Pantanal Maranhense, né? Que é uma região de planície onde metade do ano passa alagado, debaixo das chuvas. E a outra metade é época de seca, né? Então é onde a gente tem tentado ir. Então de julho até novembro a gente tenta fazer 2 cidades, uma cidade dessa região e nas 2 primeiras cidades do ano a gente vai fazendo.
Então, basicamente, essa foi a estratégia. Só que a gente não pode fazer isso sozinho. Por quê? Enquanto Jocum São Luís, nós não vamos trabalhar na plantação de igrejas, porque já existe igreja no Maranhão. Então, a gente trabalha em parceria com essas igrejas, né? Esses dias atrás, a gente estava vendo uma equipe para enviar para a cidade de Viana. O pastor falou assim, mas vocês querem plantar igreja? Eu falei assim, olha, não é a ideia onde já tem a igreja. Então, onde já tem a igreja, nós trabalhamos em parceria com a igreja local e aí estimulamos e incentivamos essa igreja a abrir essa congregação. Então, nós sabemos de diversos locais no Maranhão que precisam de plantação de igreja. Mas, e aí a gente aponta, na verdade, né, para essas igrejas parceiras. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai para essas cidades, chegando nessa cidade, vamos procurar os pastores. Às vezes a gente já tem contato, às vezes a gente abre o Google Maps, bota lá na igrejas, e aí a gente pesquisa lá quais são as igrejas que tem, clica ali, às vezes descobre um número, e através desse número a gente manda mensagem para o pastor, se apresenta que é da Jocum, pega o carro e vai. Então, na maioria das vezes a gente não tem contato na cidade, a gente não tem aonde dormir, a gente não sabe quase nada da cidade, a gente só tem um direcionamento e vai. E aí, chegando na cidade, a gente apresenta toda a ideia do movimento. Então, a ideia do movimento é que a gente vai chamar todas as igrejas, todas as denominações, a ideia é que seja um movimento para as igrejas de Cristo naquela cidade, e através disso a gente começa a trabalhar em conjunto com as igrejas que querem participar. Às vezes tem igrejas que não querem participar, mas basicamente isso. Por quê? A gente vai ali com uma mobilização de 40 pessoas nos 5 primeiros dias, 30 pessoas nos 5 primeiros dias. Depois a gente chega mais ou menos 2 ônibus de São Luís. Então a gente fica com 150, 160 pessoas, às vezes até mais. Às vezes menos também, é aquela força, é aquele boom ali para a pregação do evangelho, de mobilização e tal tudo. Mas quem vai discipular essa galera, todo mundo que veio a Cristo, né, esses novos irmãos em Cristo, são essas igrejas locais. Então a gente tem uma ficha, pega o nome de todo mundo, quem quer receber visita, quem quer receber oração, quem confessou a Jesus, né, quem recebeu Jesus. E às vezes a pessoa nem recebeu uma Bíblia, né? Às vezes ela só quer uma visita e tudo mais, e com esse apoio da igreja facilita, né? Sim. A gente teve um Bíblia em Cada Casa em 2020, na cidade de Raposa, que diversas pessoas queriam receber visita. Humanamente era impossível para o pastor fazer isso. E aí ele abriu um ponto de pregação lá. Disso nasceu uma congregação, né? Então, as igrejas que querem trabalhar, né, que aproveitam essa oportunidade, é uma grande oportunidade de crescimento. Movimento de igrejas em casas, né, de célula, enfim, como se queira falar, né, PGM, né, para os batistas, células para algumas outras igrejas, pequeno grupo, enfim. É um modelo que pode escalar muito, porque a gente visita todas as casas. Então, no final do movimento, a gente tem um grande número de pessoas que querem, um número que receberam Jesus, que já vão dar o primeiro pontapé, e a gente passa todas essas fichas para as pessoas que estão ali. Então, a ideia é essa. A ideia é que Jocum seja um braço assim, que não seja muito visto, que a principal cara seja das igrejas, e por isso a gente pede para as igrejas estarem lá com a gente, indo nos povoados, porque a igreja de Cristo precisa ser vista ali, não Jocum necessariamente. E, tipo, você falou de força de trabalho, né? Eu lembro que uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, que nem todas as Jocuns adotam, é sobre voluntariado, né? Sim. E vocês lá são muito fortes no voluntariado, né? O Bíblia em Cada Casa mesmo, dessas 160 pessoas que dão, tem, sei lá, 15 de escola, 20 da base... alguns de envia, mas sim, a maioria é tipo voluntário mesmo, né? Tipo, o quão importante é esse voluntariado assim para o trabalho do Bíblia em Cada Casa? É de suma importância. Hoje nós temos 23 missionários de tempo integral, né, que a gente fala. Todos nós vivemos uma vida integral, né? Mas pessoas que entenderam de fato a santa vocação de Deus para largar tudo. E hoje nós somos 23. Então, todo o nosso trabalho de mobilização, de treinamento, de escolas que a gente consegue fazer, a gente só consegue fazer por conta desse nosso voluntariado. Então,
os obreiros voluntários da Jocum São Luís, eles têm um senso de pertencimento, que foi o que Edivaldo e Morgana sempre batalharam para ter. Né? E quantos? Né? Lucas aqui foi um desses voluntários por um tempo e hoje está aqui na CCL. Então, inúmeros são, sim, incontáveis talvez até, e de gente que a gente nem sabe, assim, que passou por nós, vieram para ETEDs no sul do Brasil, em outras regiões, centro-oeste, enfim, e estão aí pelas nações por conta desse centro de voluntariados. Então, a ideia que Edivaldo sempre passou para nós é que, enquanto obreiros voluntários, que a gente começasse a sinalizar para os nossos pastores. Por exemplo, eu fui obreiro voluntário a partir dos meus 14 anos. Na época, eles nem aceitavam na trupe, que era a equipe de treinamento ali, estava começando o jogo com São Luís, bem no início mesmo. Eu fui desses obreiros voluntários. E através desse meu serviço parcial, né, eu estudava, ou aqueles outros irmãos que trabalham, a gente vai se envolvendo na missão e vai discernindo. De fato, é isso que Deus tem para mim. Então, hoje, grande parte daquilo que nós desenvolvemos, nós só conseguimos desenvolver por conta dessa grande força do trabalho do voluntariado da Jocum São Luís. Nós, muito obrigado você que é obreiro voluntário da Jocum São Luís, que Deus te abençoe. Vamos além, a gente tem muita coisa para fazer. Você que quer ser, as portas estão abertas, faça uma envia. Por exemplo, para a Jocum, a porta de entrada para a gente ser um missionário, a gente tem que fazer uma ETED. Então, na Jocum São Luís a gente tinha que fazer um crivo, a gente não vai aceitar qualquer pessoa. Então, vou fazer ali a envia, que é a nossa escola noturna, que vai dar uma base ali de relacionamento para entender o que é Jocum, e aí a gente vai caminhando com os obreiros. Então, eu diria que grande parte, e isso é uma graça de Deus, talvez também com única base no Brasil que tem essa força de voluntariado. Né? Então isso foi uma das coisas que Deus compartilhou com o Edivaldo Morgana, que foi bênção demais. Né? Sim, no Maranhão a realidade é um pouco diferente, né? Sim. Aqui no sul a gente vê uma realidade mais comum, assim. E no Maranhão, nos interiores, onde a gente trabalha e tal, é uma realidade bem diferente mesmo. E o que eu penso assim é como vocês lidam com isso, né? Porque no Maranhão tem todos os PNAs ali, né? Tem muitos PNAs no Maranhão, né? Que é os povos não alcançados. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são esses PNAs, como funciona esse trabalho no Maranhão no sentido de ser realmente uma região diferente, mais difícil e tudo mais. Então, Lucas, quem sou eu, né? Aos auges dos meus 29 anos e pela minha pouca rodagem, espero poder caminhar muito mais tempo em missões com o Senhor, mas aquilo que eu tenho visto, a gente vai ver que norte e nordeste do Brasil hoje, talvez não, é o principal campo missionário do Brasil hoje. E norte, né, com as suas isso. Com as suas peculiaridades. E Ribeirinho, região difícil, né, região amazônica. E nordeste, quilombos, ciganos, enfim. Então cada região vai ter suas dificuldades de alcance, né? Seja ele de mobilização para chegar, seja ele de alcance mesmo do povo. Então, no Maranhão, e por que eu digo assim, né, que eu tenho me arriscado a falar, talvez hoje seja um dos principais, se não o principal campo missionário brasileiro. Por quê? Por conta dessa questão que você está falando. Então, se a gente pega hoje, o Maranhão, aí, infelizmente, ele briga para ser o pior estado brasileiro. Então, ali ele está sempre em penúltimo, último, dependendo ali da pesquisa, né, do órgão que vai fazer a pesquisa. Então, está sempre brigando para isso, infelizmente, para ser um dos piores estados. E aí, então, a gente vai ter uma péssima educação, um péssimo IDH, né, que aí já bota diversos parâmetros, né? Saneamento básico horrível no Maranhão, as pessoas sem acesso à saúde. Por exemplo, Deus nos deu a graça de ter a STEC e ela foi gerada, né? Nós fomos agraciados por Deus em ter ela nesse tempo aqui no sul do Brasil. Então, a gente estava em Foz,
com o pessoal da Igreja Batista Nacional de Foz do Iguaçu, que são nossos amigos, parceiros lá, e a gente descobriu lá. E logo a gente foi ali via SUS, e quando a gente chegou a gente já teve um baque de atendimento e tal, tudo, e aí a moça falou lá assim, olha, a gente vai ligar para vocês. A minha cabeça era como funciona o SUS no Maranhão. Não vai ligar nunca. Eu falei, não, esquece, a gente vai embora daqui, vamos para CCL e nunca vão ligar. No outro dia, menos de 24 horas, eles ligaram, olha, seu ultrassom está marcado. Então, é um outro Brasil. Para cá para baixo e lá para cima é outro Brasil, totalmente diferente. E aí entra a questão de estradas, bioma, né, que vai ter aquela transição ali de biomas, de terrenos, enfim. E aí a gente tem os 8 segmentos menos evangelizados que estão presentes também no Maranhão. Então são ciganos, quilombolas, ribeirinhos, indígenas e os sertanejos, né? São esses oito grupos aqui. E aí a gente tem ali os grupos socioeconômicos também, que se configuram como grupos socioeconômicos, que são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então os mais ricos dos ricos não estão presentes nas nossas igrejas, também como aqueles que são os mais pobres dos pobres também não estão presentes nas nossas igrejas. E aí os surdos, poucas das nossas igrejas têm acessibilidade para surdos, e os imigrantes, né? Então às vezes a gente quer ir para as nações, mas muito daquilo que nós poderíamos fazer nas nações, elas já estão entre nós. Né? Então nós poderíamos ganhar essas pessoas aqui e essas pessoas voltar para as suas nações, como tem nacionalidade, facilidade de chegar até as suas terras natais, poderiam ser um agente de transformação. Então, são esses 8 grupos, ou são esses 8 maiores desafios brasileiros. E todos eles estão presentes no Maranhão. Então, por isso que eu tenho que falar assim, talvez o Maranhão é um dos principais campos missionários a ser conquistado. Então, a gente tem essa caracterização do cenário maranhense em relação a missões. Então, a gente vai ter igrejas fortes em cidades mais desenvolvidas, e eu não diria fortes assim de conhecimento bíblico, mas de potencial de avançar para o Evangelho. E igrejas não tão fortes em cidades menores do estado do Maranhão. Então, essa é a realidade que a gente tem experimentado no Maranhão. Nós, como Jocum São Luís, queremos incentivar a igreja da capital a alcançar todo o estado do Maranhão. E aí, mais um outro fator da caracterização de missões do Maranhão. Nessas nossas 60 cidades que nós já fomos, 80%, uma média de 80% das cidades não tem acesso à Bíblia. É de não ter acesso, da gente chegar, e talvez isso, quando a gente fala nas reuniões com os pastores, fala assim, olha, existe carência bíblica aqui. Alguns relutam quanto a isso. Não, nosso povo aqui tem Bíblia, nossas igrejas têm Bíblia. Mas a gente fala assim, não, mas se a gente fizer aqui uma ação evangelística e 50 pessoas se converterem agora, nós teríamos Bíblias disponíveis? Em todas as cidades que a gente foi, fez essa pergunta, em nenhum local da cidade tinha essas 50 Bíblias disponíveis. Então a carência bíblica está bem mais próxima do que nós imaginamos, né? Na relação da falta. Então assim, a gente tem histórias lá no Maranhão em relação a isso que são chocantes. A gente tem pessoas de 60, 70, 80 anos que nunca tocaram em uma Bíblia física. Nunca tiveram uma Bíblia assim para chamar de sua. Então, quando a gente entrega a Bíblia para as pessoas, elas começam a chorar. Porque o sonho da vida era ter uma Bíblia. E não tem possibilidade de ter uma Bíblia. Não tem, às vezes, porque não tem condições financeiras. A gente sabe, né? Boa parte, né, sobrevive de programas assistencialistas do governo federal. E não tem condição, ou alimenta a família, que às vezes é grande, numerosa, 8, 10, 12 pessoas numa casa morando, todo mundo sobrevivendo com salário mínimo ou abaixo disso, ou alimenta a família, ou compra a Bíblia. É um relato que nós já ouvimos muitas vezes. Então, entre alimentar a família e ter ali o mínimo para sobreviver, eles vão preferir fazer isso. Mas tem um sonho de ter a palavra de Deus. Então, assim, uma das histórias marcantes para mim, para nós como movimento, a Bíblia em Cada Casa, no Maranhão, foi uma senhora que a gente estava na cidade de Pio XII, isso há uns
talvez 6, 7 anos atrás, 5 anos atrás, nessa janela de 5, 7 anos atrás. A gente estava na cidade de Pio XII, e aí, num povoado bem distante, nós chegamos já, estava lá no fim, uma senhora chega com as mãos assim para trás, chorando para mim, e fala assim: meu filho, se vocês tivessem chegado aqui uma semana antes, eu não teria pago. Aí ela mostra a Bíblia, R$700 numa Bíblia. E eu falei: como assim? Como é que ela pode pagar R$700? Sabe, um povoado distante, povoado sem acesso a energia ainda, um povoado que não tinha uma escola, um povoado que não tinha um postinho, uma UBS, nada. Como é que essa senhora, ela paga R$700? Visivelmente você vê que a pessoa não tinha condições de pagar isso. Mas talvez, Lucas, essa senhora entendeu muito mais sobre a importância da palavra do que nós que temos acesso. É tipo aquela história, né, da Bíblia mesmo, aquela passagem que fala sobre a pérola de grande valor, né? Que o cara vendeu tudo que ele tinha para comprar, né? E o que é mais interessante, muito provavelmente essa senhora nem saber ler ela sabe, mas ela entende essa joia de grande valor, que é o Senhor. Então ela queria ter a Bíblia em casa, e aí ela pagou esse valor. Então essa foi a Bíblia mais cara que a gente achou sendo comercializada nesses povoados. Então caixeiros encontraram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Caixeiros, enfim, não quero também dizer que são só os caixeiros, né? Mas pessoas oportunistas, né? Não vou chamar de caixeiros, que é até uma profissão honrosa, né, no Nordeste brasileiro. Mas pessoas estão encontrando aí uma forma de lucrar através da necessidade das pessoas. Então essa é uma história que nos marca. E depois dessa nós chamamos de R$400, R$500. Bíblias, por exemplo, aqui na região da Grande Curitiba, a gente encontra R$30, R$40. Então pessoas estão clamando no Maranhão. E Deus tem se revelado através desse movimento. Em uma cidade chamada Araguanã, a gente saiu com as equipes, dividimos as equipes e tal, tudo. E no primeiro povoado, naquela época, a gente conseguia, via prefeitura, nos fins de semana, ônibus. Né? Ônibus que era da prefeitura, estavam lá parado. Hoje em dia é bem difícil isso acontecer. Mas naquela época a gente conseguia. Então o ônibus chegou, encostou assim perto da casa dela e ela começa a chorar copiosamente. E a gente vai lá, divide as equipes, 2 em 2 e tal, tudo, para entregar a Bíblia. E aí depois a equipe volta, né, dizendo por que aquela senhora estava chorando copiosamente. Sabe o que aconteceu, macho? Na noite em que nós tínhamos chegado na cidade, na sexta-feira, no caso do grupo maior, essa senhora já era convertida, já se relacionava com o Senhor, mas ela não tinha Bíblia. Seu povoado era distante, ela não tinha condições de comprar a Bíblia. Mas ela orava para ela ganhar uma Bíblia, para ela ter uma Bíblia. Então, nisso, ela tem um sonho com Jesus. E Jesus aparece naquela noite em sonho para ela e fala assim: olha, aquilo que você mais me pede eu vou te dar amanhã. E esse presente vai chegar em um ônibus azul com branco. Sabe qual era a cor do nosso ônibus? Azul com branco. Então, quando ela viu o ônibus ali, ela começou a chorar, porque ela lembrou do sonho. Caraca. E aí a gente estava em uma outra viagem, estava eu e meu amigo Vitório, Cedral, ou Central do Maranhão, sempre confundo as duas, Cedral. A gente saiu bem cedo de moto, tinha algumas casas bem pingadas, então foi eu e ele na moto. Saiu bem cedo, para poder fazer essas casas pingadas, né? Regiões bem afastadas. E a gente chega ali por volta das 7, 7h30 da manhã, a gente encontra uma senhora com a casa toda arrumada, comida feita, e era um dia de semana. Então assim, meu Deus, como é que é isso? O que aconteceu aqui? A gente ficou espantado, né? Porque geralmente as pessoas estão acordando e tal, tudo. E aí o que acontece? Ela fala assim: não, eu acordei bem cedo, despertei, não consegui mais dormir, mas no meu interior, é aquilo que nós acreditamos que Deus fala com a gente, né? Como Deus fala,
Mas no meu interior eu ouvi uma voz assim que falava assim: se arrume, porque você vai ganhar um presente especial. Hoje você vai ganhar um presente especial. Vão vir visitar vocês e vão trazer um presente especial. Então aquela visita não era sobre mim e sobre o meu amigo. Não era sobre nós. Era sobre quem nós estávamos levando. Era sobre Jesus. Jesus era aquela visita especial e o presente especial era a palavra que a gente estava deixando ali para aquela senhora. Então aquela senhora tem um encontro com o Senhor e a casa dela estava impecável. Impecável. De barro, chão batido, todas essas coisas assim. E ela serviu lá um alimento precioso para a gente, um manduê, foi, sabe, uma experiência sensacional. Então, como essas, são diversas histórias de pessoas que têm sonhado e Deus tem se revelado para essas pessoas. E é um direito básico, né? Tem que ser algo que nós, como missionários, damos a oportunidade para as pessoas de receberem isso, né? Porque é algo que para a gente, às vezes, nem importa tanto, assim. Tipo, às vezes a pessoa tem 5, 10 Bíblias em casa, e às vezes ela nem lê nenhuma dessas Bíblias, né? Sim. Mas tem pessoas aí que estão realmente clamando por isso e não tem a oportunidade de ter, né? E pra gente finalizar, se você puder deixar alguma mensagem para as pessoas em relação a tudo aquilo que a gente falou hoje, o que você falaria? Eu diria que nós precisamos fazer Jesus conhecido. E esses dias, um amigo recente que eu fiz falou o seguinte, lá na minha base, eu não estava lá, e ele falou algo que a gente precisa, né? Então, para a gente erradicar a carência bíblica, nós precisamos primeiro erradicar a nossa carência bíblica. Então, nós precisamos amar mais ao Senhor, e esse amor não vem pelo fazer, vem pelo relacionamento através da palavra. E nós temos um grande desafio, e eu estou muito animado, que é de fazer Jesus conhecido nas nações que ele ainda não é conhecido, e de fazer Jesus conhecido também em território nacional. Diversas comunidades precisam do engajamento da igreja, precisam do engajamento de missionários. Nós temos diversos assentamentos quilombolas, diversas comunidades sertanejas, diversas comunidades indígenas que não têm ainda esse Cristo que nós conhecemos. Então, o Senhor, quando Ele fala para o povo ali, na época do deserto, enfim, de alguma das instruções que Ele dá para Moisés, Ele fala lá, né, que cada família matasse um cordeiro e tal, né, como oferta ao Senhor. E aquelas famílias que o cordeiro fosse grande demais, que eram para chamar pessoas, né, que não tinham tantas condições. Então esse cordeiro é Cristo. Nós temos um cordeiro grande demais para a gente manter só conosco. E nós precisamos falar desse cordeiro, trazer mais pessoas para a mesa. E isso só vem com a nossa intencionalidade. Então pessoas estão clamando por Jesus e nós precisamos agir. Nós precisamos sair do nosso comodismo e ir para diante daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, obviamente a realidade do Nordeste é bem diferente da realidade do Sul, mas no Sul do Brasil também tem pessoas que querem a Bíblia. Também tem pessoas e também tem comunidades indígenas, quilombolas, de pessoas que precisam receber mais do Senhor. Então a ideia é que nós temos um grande desafio. Até 2050 nós precisamos entregar uma Bíblia em cada casa no Brasil, daquelas que já estão traduzidas. E nós precisamos nos mobilizar como Jocum, como igreja, para alcançar essa tarefa e esse desafio. E não nos esquecer que como Jocum, isso para a gente é uma das palavras de legado. Erradicar a carência bíblica nas 3 formas. Amém, mano. Obrigadão por ter vindo. Obrigado por ter esperado, né, também. Não ter ido embora. Tá se formando no EPV, né? Terminei o EPV agora. E é isso, mano. Obrigado. Tamo junto. E espero que você volte aqui na nossa base de novo. Valeu, gente. Queria contar uma última história, só para acabar. Pode ser? Galera aí dos bastidores ficando doido. Ficando louco agora. A última história, para essa ou para aquela? Tanto faz. Para essa, a gente estava em Cantanhede e o nosso mapa, GPS, sem sinal de internet para nada, uma ponte tinha caído e a gente tinha
diversas 3, 4 comunidades para a gente alcançar, para levar a Bíblia. E aí o rapaz que estava no ônibus, ele também não sabia como chegar, porque ele só conhecia aquele caminho da Ponte Caída. A gente estava com 50 pessoas, era a minha primeira experiência liderando um grupo, e nisso eu lembro que eu queria chorar e falava assim, cadê o Edivaldo? Se o Edivaldo estivesse aqui, ele ia saber o que fazer. E a gente estava sem alimentação, porque a gente tinha que encontrar o Edivaldo, que estava em outra rota com o Morgana e o restante do pessoal. E eu falei assim, como bom jocumbeiro, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, vamos orar e ouvir a voz de Deus. Então eu parei todo o grupo, mais ou menos umas 50 pessoas, e falei, gente, a gente está perdido já faz algum tempo, a gente não sabe o que fazer e a gente precisa orar. Então a gente parou todo mundo, fez a oração, fez os princípios, né, que a gente conhece dentro de Jocum, paramos para ouvir a voz de Deus e ficou todo mundo em silêncio, carro desligado, tudo desligado. E aí alguma pessoa lá, não lembro mais quem, falou, direita! Falei alto demais agora, então vou estourar. É emoção. Direita! Ligou o ônibus, foi e pegou a direita. E esse foi o nosso GPS. Deus foi o nosso GPS naquele dia. Então todos os locais que tinham uma entrada para a direita ou para a esquerda, ou era um cruzamento, nós parávamos, orávamos, e até alguém ouvir alguma coisa, a gente ficava lá. E aí o interessante foi que nesse decorrer desse processo nós ouvimos Deus falar que nós chegaríamos nesses povoados, que nós seríamos bem recebidos e que haveria cura nesse local. E foi o que aconteceu. Então, através da oração, Deus nos levou de um local em que nós não sabíamos onde estávamos, todo mundo perdido, para chegar nessas 3, 4 comunidades. O que aconteceu? Nós estávamos sem almoço, uma casa chegou lá para a gente e serviu o nosso almoço ali para 50 pessoas, ovo, farinha, houve provisão naquele dia. E naquele dia, uma das nossas participantes orou por uma menina lá, e essa menina voltou a andar, voltou a falar, começar a falar novamente. Então houve uma grande manifestação do poder de Deus. E eu gosto muito dessa história e eu quero que você guarde essa história no seu coração. Deus é o dono da missão, Ele é o principal responsável pela missão. A nossa missão é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado também ao Maia por ter vindo. E é isso. Fiquem aí com o próximo podcast. Deus abençoe. Valeu.